Evangelho de Lucas, capítulo 3, e o versículo 21. E Joel 2, 23. Amém, queridos? A palavra do Senhor nos diz assim: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Diga, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Diga, os céus se abriram. Agora vamos para o profeta Joel, capítulo 2, e o versículo 23. Profeta Joel 2, 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador e pelo destruidor e pelo cortador. Amém, meus irmãos? Pai, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra é viva, Tua palavra é eficaz, Tua palavra é poderosa. Fala conosco uma vez mais, ó Deus. Que todo pensamento agora seja levado cativo à obediência de Cristo. Que possamos ter nossa mente voltada para ouvir a Tua palavra e a Tua voz nessa noite. Fala conosco uma vez mais, a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Amados, todo ano, como igreja, nós lançamos uma palavra profética para o ano que se inicia. Amém? Todo ano. Esse ano nós profetizamos, nós declaramos que seria e de fato está sendo o ano das portas abertas. Quem tem vivido portas abertas aqui? Glória a Deus. São inúmeros testemunhos, inúmeras bênçãos recebidas. E eu quero hoje lançar para você o tema do ano de 2025. Você está preparado para anotar? Amém? Está com o celular ligado? Está com a anotação na mão? Nós estamos declarando, estamos profetizando e vamos caminhar nessa direção, que o ano de 2025, amém? Será o ano da restituição. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor Jesus. O ano da restituição. Nós lemos aqui que o Senhor vai nos restituir. Não sei o que você perdeu, eu não sei o que você perdeu nos anos anteriores, eu não sei o que você passou, mas há um tempo de restituição para a sua vida. Restituição na sua saúde, na sua vida financeira, na sua vida emocional, no seu ministério, na sua família, nos sonhos, nos projetos. O Senhor vai te restituir. Por que nós declaramos profeticamente isso? Porque nós cremos no poder da palavra de Deus. A nossa vida é sustentada pela palavra de Deus. A palavra diz que a terra estava sem forma e vazia, no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Mas disse Deus: haja luz, e houve luz. E a partir daquele primeiro dia, tudo foi restituído, tudo foi restaurado. Muitas vezes nossa vida está assim, sem forma, vazia, mas é a palavra de Deus que vai trazendo forma e trazendo restauração. E a palavra diz também no Gênesis, que pelo poder da palavra de Deus, Ele criou o sol, a lua, as estrelas e colocou todos os astros no firmamento.
Sabe por que as estrelas não caem? Sabe por que o cosmos não colapsa? Sabe por que todo o universo ele se mantém equilibrado? Sabe por que o Sol tem a sua rotação? Sabe por que a Terra tem o seu movimento de rotação, de translação? E sabe por que tudo isso funciona? Por causa da palavra de Deus. Tudo é sustentado pela palavra de Deus. E Deus não pode mentir. Ele é fiel para cumprir o que ele prometeu. Certa vez um teólogo disse que se Deus falasse uma mentira mínima que fosse, todo o universo se desintegraria. Todo o universo acabaria. Porque tudo é sustentado pela palavra de Deus. Sabe por que você não cai? Porque a palavra te sustenta. Sabe por que você não tem uma vida de derrotas, ou porque você não vive uma vida de fracasso? Porque você é sustentado pela palavra de Deus. Então, quando nós recebemos a palavra profética para um ano, nós temos que crer, nós temos que entrar debaixo dessa promessa. Amém, meus irmãos? Que será um ano de restituição. Diga para o irmão que está ao seu lado e fala: irmão, se prepare para viver um ano e um tempo de restituição. De restituição. Aleluia. Eu li 2 textos com você essa noite. O primeiro fala do dia do batismo do nosso Senhor Jesus. Hoje foi um dia de batismo, amém? Os irmãos se batizaram, passaram pelas águas. E um fato muito importante aconteceu no dia que Jesus se batizou. E que fato foi esse? Está no versículo 21 do capítulo 3 de Lucas. A palavra diz que, enquanto todo o povo se batizava, sendo Jesus também batizado, orando ele, a palavra diz ali no versículo 21, que os céus se abriu. Os céus se abriu. Até Cristo, os céus estavam fechados. Até Cristo, os céus estavam de bronze. Os céus só se abriram por causa de Cristo. Amém? Então, se você e eu quisermos viver céus abertos sobre a nossa vida, precisamos estar em Cristo. Quer ter céus abertos na sua casa? Coloque Cristo na sua casa. Quer ter céus abertos no seu trabalho? Coloque Cristo no seu trabalho. Quer ter céus abertos aonde você vai? Tenha Cristo, esteja em comunhão com Cristo. Fora de Cristo, os céus estão fechados. Por isso que muitas pessoas não conseguem viver céus abertos, porque eles não estão em comunhão com Cristo. Eles querem ter céus abertos, mas a única chave que abre os céus é Cristo. Quem está compreendendo, meus irmãos? E lá, no livro do profeta Joel, no capítulo 2, a palavra vai dizer o que acontece quando os céus se abrem. Quais as bênçãos que nós recebemos quando os céus se abrem. Amém, meus irmãos? Eu não sei o que vai acontecer o ano que vem. Eu não sei quais são as mudanças políticas. Inclusive a política caminha cada vez mais por caminhos difíceis de entender. A gente não sabe como vai ser a geopolítica do mundo, nem econômica. Nós não sabemos, irmãos. Nós não sabemos como vai ser. Mas uma coisa eu sei: os céus estarão abertos sobre a minha vida. Uma coisa eu sei, tem uma promessa de Deus para mim: eu vou viver céus abertos. Não tenha medo. Nós não somos dessa terra mesmo. Somos peregrinos, estamos de passagem. Fazemos parte de outro reino. Somos cidadãos do reino dos céus. Onde nós estamos, os céus estão abertos. Você sabe que lá no Antigo Testamento, quando José vai para o Egito, leva os seus irmãos e os israelitas, Faraó dá uma terra para o povo de Israel viver. Egito era uma terra extensa, mas uma terra foi uma terra específica para o povo de Israel. É a chamada terra de Gósen. E a Bíblia vai dizer que esta terra foi uma terra próspera. Mesmo morando no Egito, que representa o mundo, mesmo o Egito em crise, o povo de Israel estava sendo abençoado, estava sendo próspero.
a terra era frutífera, a terra era próspera, a terra produzia frutos, porque havia uma promessa de Deus sobre aquele povo. Só que você também é povo de Deus. Há uma promessa sobre a sua vida: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, porque você tem uma promessa. Você tem um Deus de promessas. Aleluia. Não temas, ele diz, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Irmãos, nós temos que ter essa convicção, nós temos que ter essa confiança no Senhor, porque os céus estão abertos. Amém? E vão acontecer aqui algumas coisas. No versículo 23, olha o que diz o profeta Joel, capítulo 2, versículo 23. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus. Amém? Então essa é uma palavra para alegrar o seu coração, é uma palavra para te levantar, é uma palavra para te lembrar das promessas de Deus. E ele diz aqui: o Senhor vai fazer descer uma justa medida de chuva. Ele fará descer como outrora chuva temporã e a chuva serôdia. Os céus abertos, a chuva vai descer, numa justa medida. E o que vai acontecer quando essas chuvas descerem? 3 coisas. Primeiro, as eiras se encherão de trigo. Segundo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Terceiro, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. 3 bênçãos de céus abertos. Diga 3 bênçãos. Diga 3 bênçãos que estão sobre a minha vida: trigo, vinho, óleo e restituição. Amém? E eu quero falar para você esses 3 significados agora. O que significa? As eiras se encherão de trigo. Deus derramará em justa medida. Justa medida. Vivemos num país muito injusto. Vivemos numa sociedade muito injusta. Verdade ou não é, meus irmãos? Mas o Senhor tem uma justa medida para nós. O Senhor tem uma justa medida. E essa justa medida que o Senhor vai nos dar são coisas boas dessa terra. São coisas boas que a terra pode produzir. A palavra diz aqui que as eiras se encherão de trigo. Diga, as eiras se encherão de trigo. O que significa, irmãos, eira se encher de trigo? Trigo fala de provisão de Deus. Amém? Diga provisão. Trigo fala de sustento. Trigo fala de cuidado de Deus em nossas esferas materiais. Há uma provisão de Deus, há um suprimento de Deus. Não vai faltar nada para você, nada. Aquilo que é da terra, aquilo que a terra pode produzir, aquilo que a terra pode gerar, você vai desfrutar. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz, olha o que diz Isaías capítulo 1, versículo 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Coloca lá, por favor. Vamos ler juntos, 2, 3 e... o melhor dessa terra. É a vontade de Deus que você viva do melhor desta terra. Amém, meu irmão? Deus quer encher sua casa de provisão. Deus quer encher sua família de provisão. Deus quer que os seus filhos desfrutem dessa provisão. Você vai desfrutar de um bom trabalho, de um bom salário. Você vai desfrutar, os seus filhos vão desfrutar de uma boa escola. Você vai desfrutar de um bom carro. Amém, meus irmãos? Isso é promessa de Deus. Talvez algum tempo atrás você fale, pastor, hoje eu vivo em outro momento. Antigamente, na época das vacas gordas, lembra? Muitas pessoas falam isso, né? Hoje eu não estou no momento que eu estava antes. Deus vai te restituir. Você vai experimentar, vai comer o melhor dessa terra. É um tempo de restituição. Amém? Então não fique olhando para aquilo que você perdeu. Espere, porque Deus vai trazer de volta. É um tempo de restituição.
Amém, meus irmãos? Esse é o nosso Deus. E como que nós vamos viver essa restituição, e esse suprimento, e essa provisão? Dependendo do Senhor. Diga, dependendo do Senhor. Talvez em algum momento você desfrutou de algo que você não dependeu muito de Deus. E Deus permitiu, de alguma forma, você perder esse algo. Mas agora você vai experimentar o que é depender de Deus. Quem está compreendendo, meus irmãos? Agora você vai experimentar o que é a verdadeira bênção de Deus. Porque a bênção de Deus prospera e não acrescenta dores. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 11, versículo 10. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 11, versículo 10. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, donde saístes, em que semeáveis a vossa semente com o pé, e regáveis como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é uma terra de quê, meus irmãos? Montes e vales. Da chuva dos céus beberás a água. Terra que cuida o Senhor vosso Deus, aleluia. E os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o fim, do princípio até o fim do ano. Aqui ele faz um contraste entre o Egito e a terra prometida. Ele diz assim: no Egito onde vocês viveram, de onde vocês saíram, vocês plantavam com os pés, e semeavam a semente com os pés, e regava uma horta. Mas a terra que vocês vão passar a possuir, olha o que ele diz aqui: vocês vão olhar para cima, vocês vão olhar para o céu, vocês vão ver a chuva que o Senhor vai derramar, vocês vão ver os céus abertos. É uma terra de montes e vales, vão ter desafios, vão ter vales, vão ter vitórias, mas os olhos do Senhor estarão continuamente sobre esta terra. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. No Egito, no mundo, a gente olhava para baixo, a gente tentava conquistar as coisas na força do nosso braço. Nós só queríamos saber das coisas dessa terra. Eu tenho que construir, eu tenho que possuir, eu tenho que conquistar, eu tenho que plantar, eu tenho que colher, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, eu dou meu jeito, eu não preciso de Deus, eu não preciso de igreja, eu não preciso de ninguém, eu consigo. Lá era assim, mas é assim que vive um escravo, é assim que vive uma pessoa, olhando para a terra, olhando para o chão. Mas quando você se encontra com Deus, sua postura muda. É o Senhor, 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 é o Senhor. É o Senhor que me dá força, é o Senhor que me dá direção, é o Senhor que me dá criatividade, é o Senhor que me põe de pé, é o Senhor que traz a chuva na hora que eu preciso, é o Senhor que traz o cliente, é o Senhor que me coloca no lugar certo na hora certa, é o Senhor que coloca as melhores oportunidades na minha frente. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Olha como muda. A nossa postura tem que mudar. Amém, meus irmãos? Porque a chuva é controlada pelo Senhor, é controlada pelo céu. Olha o que diz Salmos 147, versículo 7. Salmos 147, versículo 7. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus. Versículo 8 agora. Que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para e faz brotar nos montes a erva. Irmãos, vamos depender mais de Deus. Se você depender do Senhor, você vai viver um tempo de restituição, olhando para o céu, adorando a Deus, orando a Deus, pedindo a Deus, confiando em Deus. Por isso que Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz, olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 19, aleluia. Filipenses 4, 19 diz assim:
Aleluia. E o meu Deus, Filipenses 4,19, diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Você não precisa confiar em jogo de azar. Você não precisa colocar sua esperança em Mega Sena. Você não precisa colocar sua expectativa em jogos. A vontade de Deus é que você dependa do céu e não da terra. Amém, meus irmãos? Você sabe que foi feita uma pesquisa. Eu estava lendo esses dias. Eu não sei quantos % de pessoas que jogam em bet são crentes. Falei, estão com muita fé, então. Isso é uma doença. Irmãos, são pesquisas. Não sei quantos milhões e bilhões movimentaram um ano de pessoas com rendas, né, com ajudas do governo. E tem pessoas que estão presas a isso. E se você está preso a isso, você hoje dá um basta nisso. Você não precisa depender disso. Sua provisão vem do Senhor. Você vai comer o melhor dessa terra dependendo do Senhor. A palavra diz, Salmo 128, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás. Você vai comer do trabalho das tuas mãos. Amém? Porque há uma chuva do céu vindo na sua casa, na sua direção, na sua empresa, no seu trabalho, na sua loja, aonde você está, os céus estão abertos. Diga, eu vou comer o melhor dessa terra. Há provisão, há sustento para a minha vida. Diga para o irmão que está ao seu lado, irmãos, fica calmo. O Senhor vai te sustentar. O Senhor é a tua provisão. Ele é o Jeová Jirê. Ele vai restituir. Aquele cliente que não te liga há muito tempo vai voltar. Vai te ligar novamente. E você vai lembrar o Senhor que está trazendo de volta. É a chuva que está descendo sobre a minha vida. Eu dependo do céu, eu dependo do céu, eu dependo do céu, eu dependo do céu. Aleluia. Então aquilo que é da terra, o Senhor vai dar na medida certa, na justa medida. Mas há uma segunda bênção de céus abertos. Olha lá, meus irmãos. No versículo 24 diz assim: as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão, diga transbordarão, de vinho e de óleo. Repare que o trigo vai encher, as eiras vão se encher. Mas quando fala de lagares, fala de transbordar vinho e óleo. Sabe o que nós aprendemos, irmãos? Que Deus não quer que nós comemos apenas do melhor dessa terra. Ele quer que nós também comamos do melhor do céu. Diga o melhor do céu. Porque aqui fala de dois elementos, vinho e óleo. Diga vinho e óleo. E vinho e óleo falam da mesma pessoa, que é o Espírito Santo de Deus. O óleo representa o Espírito Santo. E o vinho representa a alegria que o Espírito Santo pode proporcionar. Então aqui está ensinando para mim e para você, que o que é do céu vai transbordar. Diga transbordar. O que é da terra tem uma medida, mas o que é do céu transborda. Diga, o que é do céu transborda. Tudo que é do céu transborda. Amém, meus irmãos? Por exemplo, a palavra diz em Romanos capítulo 5, versículo 20: onde abundou o pecado, superabundou, ou seja, pecado da terra. Pecado praticado na terra, erros, falhas, deslizes, pecados na terra. Mas quando é do céu, é superabundante graça de Deus. Percebe? Então, ainda que você tenha errado, pecado, falhado, ainda que o diabo esteja te acusando,
ainda que ele esteja apontando os seus erros, você tem provisão do céu superabundante. Você tem alegria dos céus superabundante. Você tem presença do Espírito Santo superabundante. Porque o que é do céu transborda. Porque com o nosso Deus, irmãos, tudo é muito mais. Diga, muito mais. Percebe isso? Já ouviu falar naquela frase? Mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Porque tudo que vem de Deus é muito mais. Amém, meus irmãos? Quando o Senhor alimentou uma multidão, foram apenas 5 pães e 2 peixes. Mas depois que a multiplicação veio, sobraram 12 cestos. Porque com Deus é muito mais. Ele transformou a água em vinho e todos conseguiram beber. Porque com Deus é muito mais. Pedro pescou a noite toda e não pegou nada. Mas quando Jesus entrou no barco, ele pegou tanto peixe que o barco quase afundou. Porque com Deus é muito mais. Deus não dá apenas o suficiente. Ele dá mais e mais e mais. A Bíblia diz que ele dá numa boa medida, recalcada e transbordante. Amém, meus irmãos? A palavra diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. A palavra diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diga, muito mais, muito mais. Irmãos, nós vamos ver uma vida de transbordar de Deus. O vinho fala do mover do Espírito Santo, da alegria do Espírito Santo. O azeite fala da unção do Espírito Santo. O que é da terra a gente consegue medir, mas o que é do céu não dá para medir. Não há limite para o favor de Deus, não há limite para a bênção de Deus na sua vida, não há limite para o que Deus pode fazer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sempre é muito mais. O Senhor Jesus encontrou com aquela mulher samaritana. Em João capítulo 4, versículo 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, do seu interior jorrará uma fonte para a vida eterna. Você consegue perceber que o Senhor é muito mais? E sabe por que muitas pessoas não estão desfrutando do muito mais de Deus? Porque estão esperando tantas coisas dessa terra. Estão esperando tantas coisas aqui de baixo. E a palavra diz: se esperarmos de Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quem está compreendendo, meus irmãos? Então Deus tem muito mais para você. Vai transbordar. Olha o que diz Salmos capítulo 23, versículo 5, você conhece. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A vitória que Deus vai te dar nesse ano de restituição, na presença dos seus inimigos, não se resume apenas em bens materiais. Ele vai preparar uma mesa na presença dos seus inimigos. E eles não vão ver você apenas de carro zero do ano. Eles não vão ver você apenas tirando onda numa foto no Instagram. Eles não vão ver vocês apenas desfrutando do melhor dessa terra. Eles vão olhar para você e ver que o seu cálice está transbordando. E vão ver que o Espírito Santo está te enchendo. E vão ver que você é uma pessoa cheia da vida de Deus. É o cálice transbordando, é o óleo transbordando, é o azeite transbordando. Eu não sei se você já teve a experiência de ver alguém abençoado materialmente, mas pobre espiritualmente. É muito triste, não é, irmãos? Você olha para uma pessoa próspera, de bens materiais, mas o cálice dela não está transbordando. Você não vê a alegria do Espírito Santo, você não vê óleo, você não vê azeite, você não vê presença. É muito triste.
Só que as pessoas vão olhar para você e vão se alegrar, porque eles vão ver você próspero materialmente, mas vão ver você cheio da presença do Espírito Santo, transbordando de graça, de favor, de unção, de presença. Quando você chegar, o que vai impressionar não é o seu relógio novo, não é o seu celular do ano. O que vai impressionar não é o seu perfume, não é a sua roupa bonita. O que vai impressionar é a unção que você carrega, é a atmosfera que você carrega, é o poder de Deus que você carrega. É um tempo de restituição, irmãos. Nós precisamos viver isso na nossa vida, porque o que a gente tem de coisas materiais impressionam as pessoas, mas a unção que a gente leva faz um impacto no mundo espiritual. Quem está compreendendo, meus irmãos? Sabe, nós temos dons, todos nós temos dons da parte de Deus, amém? Os dons, eles atraem as pessoas. Os dons, eles enchem um auditório. Os dons de cantar, de tocar, os dons de pregar, os dons de ministrar, é muito bom isso, sim ou não? Mas o que quebra o jugo é a unção. O que faz as pessoas serem transformadas é a unção. E a unção só é derramada na vida daqueles que buscam. Então o que adianta a gente ter um dom, um talento de ser um empreendedor ou de fazer recursos materiais e não termos a unção de Deus na nossa vida? E as pessoas se aproximarem de nós e serem as mesmas pessoas. Por isso que o que o Senhor está falando nesse tempo de restituição, eu vou restituir intimidade com Deus. Eu vou restituir intimidade comigo, eu vou restituir unção na sua vida, eu vou restituir, sabe, experiências. Quantos precisam disso, irmãos? Precisamos disso, sabe? Na medida da terra vamos receber a provisão financeira, vamos receber coisas boas dessa terra, mas na medida do céu vai transbordar. Diga para o teu irmão, se prepare para transbordar. Se prepare para transbordar. Se prepare para transbordar. Aleluia. Mas em último lugar, Joel capítulo 2, versículo 23 diz assim, olha o que diz a palavra de Deus: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Sabe, irmãos, aqui está dizendo de um tempo de restituição. Aqui está dizendo anos que foram roubados, tempo que foi perdido, o Senhor vai restituir. E por que nós temos a certeza que o Senhor vai restituir? Porque quando o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, Ele bradou, está consumado. Ele disse, eu vim trazer de volta o que o homem perdeu. Por que o Senhor vai nos restituir? Porque nós temos a promessa da cruz. O inferno não venceu a cruz, o diabo não venceu a cruz, o pecado não venceu a cruz, a morte não venceu a cruz. Jesus ressuscitou. E a palavra diz em João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e tenha com abundância. Diga em nome de Jesus, eu vou viver um tempo de restituição. Então você tem que declarar isso na sua vida. Os céus estão abertos para quem está em Jesus. A pessoa que se desconecta de Jesus, a pessoa que na verdade quer viver sem Jesus, vai ter céus fechados. E quem tem céus fechados, tudo dá errado. Verdade ou não é? A pessoa que quer ter sucesso sem Jesus, vive um verdadeiro fracasso. Porque a verdadeira vitória, o verdadeiro sucesso, somente em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Lembra do filho pródigo? Estava com o pai, tinha tudo, mas ele decidiu seguir sozinho. Perdeu tudo. Mas quando ele voltou, ele foi restituído. O que está faltando é algumas pessoas aqui voltarem para Jesus. O que está faltando é algumas pessoas se posicionarem e falar, eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso voltar para a casa do meu pai. Amém, meus irmãos? O diabo tem roubado muitas coisas de muitas pessoas.
tem roubado bens materiais, tem roubado relacionamentos, tem roubado saúde emocional. As pessoas nunca estiveram tão perturbadas mentalmente. Tem roubado o equilíbrio das pessoas, tem roubado tantas coisas. Mas na presença de Deus somos restituídos. Amém, meus irmãos? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Ele vai restituir não somente em quantidade, mas também em qualidade. É vida com abundância significa qualidade de vida. Amém? Mas a palavra diz em Êxodo capítulo 22, versículo 1, que a promessa de Deus também é restituir quantidade. Diga quantidade. Olha o que diz Êxodo capítulo 22, versículo 1. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará quantos? 5 bois. E 4 ovelhas por uma. Ou seja, se um boi for roubado, será restituído 5. Se uma ovelha for roubada, será restituído 4 vezes. Ou seja, o que Deus tem para nós não é uma restituição de 10%. Não é uma restituição de 20%. O homem é assim, ele restitui apenas um pouquinho. E a gente fica todo feliz com um pouquinho que a gente é restituído. Mas a vontade de Deus é 5 vezes mais. 4 vezes mais. Porque o céu é transbordante, diga transbordante. É a lei da restituição. Quem recebe isso, irmãos? Tem expectativa da parte do Senhor? Quem crê que o seu salário pode dobrar? Triplicar? Quadriplicar? Quintuplicar? Algumas pessoas creem. Deus é poderoso para fazer isso. Porque isso é restituição. Tem uma história, eu quero terminar contando essa ilustração. Antes da ilustração, queria que você lesse comigo lá em 2 Crônicas 25, 9. Olha lá. Esse texto aqui mexe demais comigo. Mexe demais comigo. 2 Crônicas capítulo 25, versículo 8. Olha o que acontece quando nós vivemos esse tempo de restituição, estamos debaixo de céus abertos. Olha o que a palavra de Deus diz. 2 Crônicas 25, 8. Coloca a revista e corrigida, por favor, a versão. 2 Crônicas capítulo 25, versículo 8. É um texto da Bíblia que poucas pessoas conhecem. Se porém fores, faze-o, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo. Porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Segura aí. Alguém lê assim: Deus te fará cair diante do inimigo? Como assim? A gente quer que o inimigo caia diante de nós. Mas esse texto está dizendo, olha, se porém fores, faze-o, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo. Quer dizer, você vai se esforçar, Deus vai te fazer cair? Estranho, não é? Mas ele diz, porque há em Deus força para ajudar e para fazer. Agora olha o versículo 9. E disse Amazias ao Senhor, ao homem de Deus, que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel. Continua. Aí o que o profeta respondeu? E disse o homem de Deus, leia comigo. Você pode ler mais forte, por favor? Uau! Mais tem o Senhor que te dá do que isso. Então, quando você conversar com alguém que está se lamentando que perdeu alguma coisa e que está querendo resolver as coisas hoje, fala, irmão, abre mão disso. Mais tem o Senhor para dar do que isso. Sabe qual é o contexto da história? O rei Amazias, rei de Judá, teve que enfrentar um exército muito perigoso, que é o exército de Seir. E o que ele fez? Ele investiu 100.000 talentos de prata. Ele investiu, na verdade, 100, ali aquele conjunto de valores, na verdade, 100 talentos de prata, para comprar 100.000 soldados de Israel.
Irmãos, ele investiu um dinheiro para comprar 100 mil homens. E ele pensou o quê? Vamos vencer essa guerra, eu estou com 100 mil soldados, investi um bom dinheiro nisso. Então nós vamos vencer, nós vamos conseguir. Aí quando o profeta se encontra com o rei Amazias, ele fala: olha, se você for para essa guerra com esses 100 mil que você comprou, você vai cair diante dos seus inimigos. Deus mandou você comprar esses 100 mil homens? Deus mandou você fazer isso? Não. Ele tem poder para te fazer cair e te fazer levantar. Ou seja, abra mão desses 100 mil homens. A Bíblia diz que ele abriu mão. Aí ele perguntou: como que eu vou... E o investimento que eu fiz? Aí o profeta responde: mais tem o Senhor para dar do que isso. Diga para o irmão que está ao seu lado, fala: mais tem o Senhor para dar do que isso. Você entende? Mas muitas vezes a gente não abre mão. A gente quer ir até o fim, até as últimas consequências. A gente quer resolver tudo do nosso jeito. Mas o Senhor está falando: você está debaixo de céus abertos. Tem provisão. Olha, essa semana eu vi uma situação muito inusitada. Eu vou contar esse testemunho. Não é abrir coração não, isso aqui é uma experiência. Mas como que se aplica isso? Minha esposa pede uma encomenda no Mercado Livre. E ela diz lá: recebido. Mas ela foi e falou: não recebi nada. Aí a empresa falou: recebeu. Aí quando ela foi ver, uma outra pessoa pegou a encomenda dela e usou a encomenda dela. E a pessoa que usou a encomenda dela mandou recado pelo funcionário falando assim: não, pede para ela falar qual é o Pix, eu faço o Pix para ela. Eu falei: negócio muito estranho, cara. Estranho, né? Quer dizer, uma coisa que é sua, alguém usou, abriu, ainda que fosse enganado, poxa, só devolver, acontece, olha, sem querer. Mas não é coisa de comer não, é coisa de roupa, essas coisas. Na hora bate uma indignação. Bate ou não bate? Poxa vida, como é que a pessoa faz um negócio desse? Aí dá vontade de ligar logo para o advogado. Eu falei: amor, mais tem o Senhor para dar do que isso. Deixa isso para lá. Não vale a pena. Entende o que eu estou falando? Eu contei a minha experiência porque você tem a sua experiência também. De algum momento você se sentir lesado, né? Se sentir prejudicado. E o nosso sentimento de justiça própria faz a gente, às vezes, ter reações, né, que não são boas. Principalmente no momento da pressão. Mas é nessa hora que a gente lembra da palavra de Deus. O Senhor é a minha provisão. O Senhor não vai deixar faltar nada para mim. O Senhor tem vinho e unção transbordante. E mais tem Deus para dar do que isso. Não vou perder a minha bênção. Diga para o irmão que está ao seu lado, fala: irmão, não perca a sua bênção. Mais tem Deus para dar do que isso. Vamos viver um tempo de restituição. Ah, pastor, hoje eu não estou ganhando tanto quanto eu gostaria. Não se preocupe, mais tem Deus para dar do que isso. Seja fiel sobre o pouco, sobre o muito, Ele vai te colocar. Ah, pastor, mas eu não vivo hoje o tempo que eu vivia antes. Não se preocupe, Deus vai restituir os anos que foram consumidos. Você vai viver os melhores anos da sua vida. Quem recebe essa palavra hoje? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.